Galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Bruno do canal Games Indie. Eu estou trazendo para vocês mais uma aula aqui de programando com Pascal no Pascalzinho. A gente vai aprender mais alguns nuances dessa linguagem, mais algumas coisas dessa linguagem tão maravilhosa, tão linda que ensinou o tio Bruno a programar. E como prometido na última aula, nessa aula de hoje eu vou estar mostrando para vocês os operadores lógicos, os operadores também aritméticos aqui que a gente pode utilizar dentro do Pascal e também as estruturas de decisão, que é o nosso querido if, tá certo? Vocês vão ver, agora vocês vão começar a entender realmente como a linguagem Pascal é uma linguagem descritiva a partir do momento que eu mostrar para vocês a sintaxe do if, mano. Na hora que vocês verem a sintaxe do if, vocês vão ver que é diferente de tudo que a gente já viu até agora em JavaScript, por exemplo. E é um negócio muito mais descritivo. Você realmente vai dizer a frase, você vai escrever a frase aqui para o compilador, tá bom? Mas para a gente começar a nossa aula, então, vamos começar falando dos operadores lógicos, dos operadores, né, que a gente pode trabalhar aqui dentro do Pascal. Operadores aritméticos são os normais. Para fazer qualquer soma é o operador de mais, menos para qualquer subtração. Para divisão, aquela nossa querida barra. E para multiplicação é o asterisco. Tá? Ele só que difere um pouco da notação básica que a gente tem. Se bem que a barra também difere, né? Mas tudo bem. Esses aqui são nossos operadores aritméticos. Os operadores lógicos que a gente tem para comparação. Nós temos o menor, o maior, menor ou igual, maior ou igual. Para fazer uma igualdade é só um igual. Tá bom? Porque a gente viu que para inserir um valor numa variável, a gente usa dois pontos igual. Para comparar se uma variável é igual a outra ou um valor é igual a outro, a gente utiliza o igualzinho assim. Esses são relacionais, esses operadores, né? Porque os lógicos são o negação é o not, o e é o and e o ou é o or. Entendeu? Até os operadores lógicos aqui são bem descritos mesmo. Quando você quiser perguntar, por exemplo, você quer fazer uma comparação, se algo não é igual, você vai colocar um not igual àquela variável. Mas a gente vai aprender isso na aula de hoje, tá? Então só guardem esses operadores aqui, ó. Vou até comentar essa linha, do barra barra comenta uma linha, tá certo? Eu vou comentar ela aqui, vou deixar ela aqui em cima, só para a gente lembrar dos operadores lógicos que a gente estiver trabalhando. Os operadores, né? Os aritméticos, os relacionais e os lógicos. Acho que é isso. Se eu não estiver falando asneira. E a estrutura do if dentro do Pascal, como eu disse para vocês, é totalmente descritiva. Sempre eu vou escrever desse jeito. Se a determinada condição que eu queira estar testando, por exemplo, se 1 for menor do que 2, vamos colocar assim, tá bom? Em outras linguagens, o que a gente faria aqui agora era abrir uma chave e fechar uma chave, né? Seria basicamente isso que a gente vai fazer. Só que aqui em Pascal a gente tem o comando then. Porque se 1 for menor que 2, então aí eu começo a fazer a minha linha de código. E aqui a gente tem duas estruturas básicas que a gente vai trabalhar com o if. Caso a gente só tenha uma linha que a gente vai executar dessa estrutura logo após o if aqui, se eu for executar só um comando, não for fazer muitas outras coisas, eu posso fazer direto aqui e escrever o comando que eu quero. Vamos escrever aqui, por exemplo, para ele digitar na tela, 1 é maior que 2. Então, write, aspas simples para escrever o texto, 1 é maior, não, né? 1 é menor que 2. Ponto e vírgula. Se for só uma linha, beleza. Eu poderia escrever outra coisa aqui embaixo. Vamos só pensar aqui em outra coisa aqui, ó. Write test. Tá bom? Teste. Tá aqui as duas linhas que eu vou escrever. Eu vou colocar um write ln aqui para ele poder pular a linha no de cima, né? No caso aqui é no de cima. Write ln e embaixo teste. Vou apertar o play. Como 1 realmente é menor do que 2, ele vai escrever o teste ali para mim logo abaixo. Se essa condição fosse uma mentira, se fosse, por exemplo, aqui o contrário, né? Opa, o contrário vai ser esse caso. Ia aparecer só o teste ali para mim, porque ele não satisfez essa condição. Então, a lógica do if é desse jeito. Você vai colocar o if, a condição que você quer, then. Se for só uma linha de código, beleza, você vai colocar aqui o ponto e vírgula no final daquela linha que você quer executar dentro do seu if e ele faz a ação para você. Então, você sempre vai estar perguntando. Se uma determinada condição for verdadeira, ele executa o que está aqui embaixo. Então, né, executa o que está aqui embaixo. Se você precisar de mais do que uma linha, basicamente você vai ter que utilizar o begin aqui também. Só que o begin, não pode ser em letra minúscula, né? Vai ser begin. E para dizer a linha que você vai terminar de fazer aquela ação, você vai colocar o end ponto e vírgula. Tá bom? Não vai ser end ponto igual aqui no final, porque o end ponto significa realmente o final do seu programa. End ponto e vírgula vai significar o fim das linhas de código que você vai executar junto com o seu if. E a gente pode até vir aqui e colocar para mudar a cor do texto, né? É o test color.
text color, é isso? Color test? Não, é test color mesmo. Test color. Aí, vamos mudar aqui a cor do texto. Vamos colocar um red, tá bom? Então, essas aqui vão ser as 3 linhas que eu vou executar. Se 1 for menor do que 2, 1 for maior do que 2, nunca vai ser, né? Então, não executa nada. Se eu trocar aqui a minha condição, se 1 for menor do que 2, beleza, 1 é menor do que 2, ele pintou tudo de vermelho para mim, ele executou as 3 linhas que estavam dentro do meu em begin, end, ponto e vírgula, tá bom? A gente vai trabalhar agora então aqui com umas variáveis, só para a gente poder ter um caso maior de teste aqui para a gente. Vamos colocar aqui uma variável, vamos pensar assim, nota. Vamos fazer um pequeno boletim aqui, ó, do carinha. Ele vai digitar a nota dele, se a nota dele for menor que tal número, a gente diz que ele está aprovado ou não, tá bom? Então, nota vai ser uma variável do tipo integer, uma variável do tipo inteiro, normal. Vamos ter também uma variável aqui que vai ser referente à matéria que o cara está fazendo, tá bom? Então essa aqui vai ser a matéria do tipo string. Show de bola. Então a gente vai ter aqui alguns writes, a gente definir para o nosso usuário o que ele vai ter que digitar, né? Então write, aspas simples, digite o nome da matéria. Aí o cara vai digitar aqui na frente o nome da matéria. Aí a gente vai ler com o nosso read dentro da variável matéria. Beleza? O que o cara digitar vai ficar guardado aqui dentro. Um outro write que a gente vai ter vai ser digite a nota do aluno. A gente poderia até ter o nome do aluno também, né? Então, legal. Vamos colocar aqui para ter também o nome do aluno. Só para ficar um negocinho mais maneirinho. Isso aqui vai ser o nome. Nome, nota e matéria. Digite o nome. Vamos deixar a nota que já está aqui, né? Ctrl C, Ctrl V. Nesse primeiro aqui, ó. Vamos lá, vamos fazer a nossa lógica. Aqui vai ser para digitar o nome do aluno. E quem vai receber esse resultado aqui vai ser o nome. E digite a nota do aluno. Quem vai receber vai ser a variável nota. Então, tá tudo ali do jeito que eu queria. Aí eu vou fazer um pequeno if aqui dentro. Vamos dizer o seguinte, que para o usuário, para eu saber se o aluno passou ou não, se ele foi aprovado ou não, ele vai ter que tirar uma nota maior que 50. Então, se a minha nota for qualquer coisa igual, não, menor, né? Maior que 50, maior ou igual a 50, vou ter que usar o igual aqui para a gente poder trabalhar um pouco com ele. Aí ele vai escrever assim, ó. E agora eu já vou ensinar vocês também a concatenar texto. Eu não sei se eu mostrei isso na última aula, eu não lembro. Vamos concatenar texto aqui dentro. Vamos lá. Show de bola. Vamos falar assim, ó, o aluno tal passou em tal matéria. Então, o aluno, para concatenar, aqui, claro, o texto tem que estar entre aspas. Para concatenar o texto, é só colocar uma vírgula aqui e digitar o nome da matéria que eu quero. Vou dar um espaço para poder não ficar colado ali, né? O aluno nome. Aqui aspas simples de novo. Passou na matéria de... Aí eu coloco agora aqui vírgula de novo e o nome da matéria que eu quero dizer que ele passou. Então, matéria está aqui. Então, e vamos colocar uma cor aqui, blue, né? Porque o cara passou, a nota dele foi azul. Blue, tá certo. Então, essa aqui é a lógica que a gente vai fazer. Um programinha simples, só para dizer o nome da matéria, o nome do aluno e digitar a nota dele. Aí depois eu digo se ele passou, utilizando só o if aqui por enquanto. Depois eu vou mostrar para vocês como é a estrutura do else, tá bom? Então, digite o nome da matéria, vamos dizer que seja o matemática. O nome do aluno vai ser o Bruneco. E a nota do Bruneco, de 0 a 100, ele tirou 190, porque o Bruneco né? O aluno Bruneco passou na matéria de matemática. Vocês viram que o D aqui ficou junto, né, cara? O D aqui ficou esquisito e também tá uma cor muito esquisita aqui. Vamos colocar uma cor melhorzinha para essa treta funcionar aqui, ó. Um light blue, né? Light. Escrevi light errado. Light blue. Isso. Na matéria D. Aí vai dar certo. Beleza. Então essa aqui é a nossa estrutura, só para a gente testar mais uma vez aqui, o aluno AAA na matéria, não, a matéria AA, o aluno AAA tirou 20. 20 ele não é menor que 50, então nem apareceu nada, né? Então a gente vai criar esse caso
para quando for menor que um determinado valor aparecer também. Vamos colocar aqui de novo aqui, Bruno, matéria, algoritmo não, vamos colocar outra matéria aqui. Poxa, tô bom, hein? Matéria de jogos. O nome do aluno vai ser Bruno e o Bruno tirou 50, cravado, mano. Vamos ver se o Bruno vai passar. O aluno Bruno passou na matéria de jogos. Trem, passei na matéria de jogos, rapaz. Sou inteligente. Então tá aqui nosso primeiro programinha. Só que aqui a gente utilizou a estrutura somente aqui do if. Tá certo? Só a estrutura do if. Outra coisa que a gente pode fazer é utilizar a estrutura do else, né, que é a negação. Quando essa condição aqui for uma condição não for verdadeira, quando, por exemplo, minha nota não for qualquer valor maior ou igual a 50, eu quero que ele execute uma outra ação. E aí a sintaxe para você poder escrever esse else, né, para você poder digitar o else aqui, ele é um pouquinho diferente das outras linguagens. Geralmente o que a gente faz é, até comentar aqui, a gente vem cá, digita se a condição for tal for satisfeita, abre e fecha chaves, depois a gente dá um else, abre e fecha chaves. É essa a lógica que a gente faz, né? Aqui em Pascal, existe uma regrinha. Sempre que você for utilizar o else, você não pode ter um ponto e vírgula antes dele. Mesmo que seja o ponto e vírgula aqui desse end, ou então um ponto e vírgula de uma linha de código só. Tá bom? Vou fazer primeiro aqui com uma linha de código só. Eu vou, vou tirar isso aqui mesmo. Vou dar um Ctrl X aqui. Vou tirar isso daqui. Tá bom? Vai ser só uma linha de código. Se eu vier aqui na frente e colocar o else e a minha outra condição aqui, ou né, outra coisa que eu poderia estar escrevendo, eu não posso copiar. Vou copiar, não tem problema não. Depois eu escrevo de novo aquela treta. O aluno Bruno não passou na matéria de tal, tá bom? O aluno tal. Se eu colocar desse jeito, com esse ponto e vírgula aqui no final, vocês vão perceber que vai acontecer um erro. Por quê? Porque antes do else, até o compilador aqui já explica, ó, não pode aparecer um ponto e vírgula. Então, se eu não colocar esse ponto e vírgula, aí minha lógica vai funcionar, o Pascal vai entender. Então, digitar o nome da matéria, BBB, o aluno é o CCC e a nota do aluno foi 30. Então, o aluno CCC não passou na matéria de BBB. Ainda bem que ele não passou na matéria de BBB, porque é lixo. Então, sempre que a gente for fazer o else, seja ele com uma linha só, ou então utilizando o begin end. Se eu tiver aqui um begin, vocês sabem que para fechar o begin é o end ponto e vírgula, mas quando eu tiver o else, aqui nessa linha eu tenho que colocar o ponto e vírgula para dar certo, tá? Mas como eu tenho o else, o meu end aqui não pode ter ponto e vírgula no final. Se tiver, ele vai barrar o erro para mim. Tem que ser sem o ponto e vírgula, o meu end aqui, ó. Essa é a única regra que vocês têm que guardar do if else, tá bom? E aí sim vai dar certo. O aluno na matéria, não, a matéria AA, o nome do aluno é Barco e ele tirou 20 pontos. O aluno Barco não passou na matéria de AA. Então, tá aí o nosso programinha funcionando perfeitamente. Tá bom? E agora a gente pode fazer até alguma estruturinha aqui só para poder pintar a letra. Vamos colocar aqui um test color de novo. Test color. Se ele passar, vai de light blue mesmo. Light blue. Aê. E se ele não passar, o else também eu posso vir aqui e colocar um begin end para ele. Ó. Begin. Aí o end do meu else eu posso ter o ponto e vírgula. Tá bom? Aí eu tenho que ter o ponto e vírgula, né? Se eu não tiver o ponto e vírgula, vai dar erro. Ó. Já aparece aqui para mim, ó. No caso, faltou um ponto e vírgula aqui. Eu vou dar o play. Oh, entrou. Oh, seu cachorro, você me fez falar coisa errada. Mas é também porque ela é a última linha de código da minha estrutura aqui. Se eu tivesse alguma outra linha de código aqui, vamos colocar aqui, ó, write de novo. Aí vocês vão ver que vai dar erro, ó. Porque eu preciso do ponto e vírgula aqui no final dessa linha. O último ponto e vírgula, a última linha que eu tenho também escrita no meu código antes do end ponto aqui, eu posso escrever ela sem o ponto e vírgula. Mas o ideal é que tenha ponto e vírgula sempre. Então ali deu certo, mas eu vou só fechar isso aqui, né? Só para... Um 5,5 passou. Então só para a gente ver se a nossa lógica realmente está funcionando, vamos voltar para cá. Porque eu não coloquei a cor que eu quero que fique, né? Eu quero que fique uma cor também aqui dentro. Que vai ser um light red. Tá bom? Aqui nós temos a nossa estrutura. Vamos escrever então aqui, ó, no digite o nome da matéria. A matéria vai ser português. Português. Aí. Ele tirou 49.
Nossa, o nome do aluno é 49. E o aluno 49 tirou 49 também. O aluno 49 não passou na matéria de português. Vamos colocar aqui mais uma vez, só para executar aqui. Dá um PlayStation. Vamos ver aqui, o nome da matéria vai ser... Eita. Biologia. O nome do aluno é Bruno. E o Bruno era bom em biologia, tirou 95. O aluno Bruno passou na matéria de biologia. Então, nossa lógica aqui está funcional, tá bom? E agora a gente vai aprender a utilizar aqui os outros operadores lógicos, né? Vamos criar uma outra situação aqui para a gente poder utilizar o NOT. Se o nome do aluno, vamos dizer que esse professor aqui é um cara que não quer que o Bruno passe em nada. Então, se o nome not igual a Bruno, aí eu falo que ele passou. Se o nome for igual a Bruno, aí ele vai entrar dentro do else e vai falar que não passou, independente da nota do cara. Então, o aluno, no caso aqui, o not tem que vir antes. Se é basicamente igual aqui, ó. Se não Bruno igual a nome, aí eu faço aquela ação, não é isso não? Por expressões do tipo booleano. Ah, tá. Só posso utilizar o not em expressões do tipo booleano ou inteiro. Que triste. String ele não vai aceitar. Poxa, que triste. Mas vamos utilizar o igual só para poder então testar contexto. Tá? Vamos ver se vai dar certo aqui o Bruno. O nome do cara vai ser Bruno. Não, a matéria. Aqui é a matéria, Bruno. Matéria vai ser carros. O nome do aluno vai ser Bruno. E a nota que ele tirou foi 100, mas o nome do cara é Bruno. Então, o aluno Bruno passou na matéria de carros. Então tem alguma coisa errada aqui ainda, deixa eu ver. Com certeza na comparação de string, ele não entra. Aqui eu coloquei igual, né? Eu também tenho um operador diferente, eu esqueci de falar aqui. O operador diferente é isso aqui, ó. Quando eu quiser falar que uma coisa não é igual, também posso utilizar isso aqui, ó, operador diferente. Então posso vir cá, colocar o diferente. Agora vai dar certo. A matéria é carros de novo. O nome do aluno é Bruno. E a nota do aluno foi 100. Agora sim. Então tá jóia. O not, como a gente viu ali, ele só serve para booleanos inteiros, tá? Quando eu quiser utilizar o not igual, eu tenho que ter um operador lógico ou inteiro. Uma booleana ou inteiro. Para texto, a gente pode utilizar o diferente. O diferente é assim. Igual é assim e o diferente é assim. Maior, menor. Menor, maior, né? Menor, maior significa o diferente. Então, fica aqui mais um para a gente poder lembrar. Diferente, or, and e tal. Mas vamos criar outras situações aqui, então. Se o nome do aluno não for igual a Bruno e... em Pascal, né? Em Pascal não, em JavaScript o i é desse jeito, aqui o i é escrever realmente e. Eu vou colocar aqui uma outra condição. O nome do cara não pode ser Bruno e a matéria tem que ser igual a carros. Tá bom? O carros escrito entre aspas assim. Beleza? Porque eu estou comparando com o texto. Eu vou colocar o C maiúsculo aqui, porque eu acho que nessa hora tem que ser igualzinho mesmo, tem que bater todos os caracteres. Então, ó, se o nome do cara não for igual a Bruno e a matéria for igual a carros, eu vou dizer que ele passou. As duas condições têm que ser aceitas para ele poder entrar aqui dentro. A primeira tem que estar certa e a segunda também tem que estar certa para ele poder entrar aqui dentro. Isso é a lógica do E. Se uma das duas estiver errado, se o nome do cara não for Bruno, ou então a matéria não for carro, ele já vai entrar logo aqui dentro e vai falar que o cara não passou. Então eu só vou poder passar realmente se o meu nome não for Bruno e a matéria for igual a carros. Vou até colocar igual aqui também. Se o nome do cara for igual a Bruno e a matéria for igual a carros, ele passa. Se for qualquer outra matéria ou qualquer outro nome de usuário, ele não vai passar na matéria. É um cara que só quer passar o Bruno. Cadê? O que está faltando aqui? Tipo inválido na operação AND. Será que o AND também só... Deixa eu ver se eu tenho que colocar entre parênteses. Talvez seja isso. Isso, tem que colocar entre parênteses para poder separar as duas lógicas. Então, a regra aqui também pro... Só colocar aqui, ó, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 1, só para voltar ali. Só para a gente poder entender aqui o que eu estou fazendo, né? Quando a gente for fazer qualquer operador lógico aqui dentro, as duas condições as duas ou mais condições que eu for fazer, eu tenho que separar elas
entre parênteses, dentro do meu if, tá? Uma condição só, eu não preciso colocar parênteses. Mais de uma condição dentro do meu if, eu preciso colocar um parênteses para poder separar. Posso até colocar um parênteses grandão aqui, ó, para poder falar que isso tudo aqui é uma condição, englobar isso tudo que vai dar certo. Mas se eu não tiver aquilo, não vai dar. Então vamos só estudar a nossa lógica aqui de novo, para eu poder falar que o aluno passou, bem que ele não quer deixar. Então, se o nome dele for Bruno e a matéria for igual a carro, ele tem que dizer que o cara passou. A nota do aluno foi 100. O aluno carro não passou na matéria Bruno. Eu coloquei tudo errado, tudo ao contrário, né? Não deu certo, agora é o contrário. Vamos lá, a matéria é carro. É carros, né? Eita. Carros. O nome do aluno é Bruno. E a nota que ele tirou foi 10. O aluno Bruno passou na matéria de carros. Porque essa aqui foi a lógica que a gente escreveu. Onde eu só vou entrar nesse if se o nome do personagem for Bruno, do aluno for Bruno e a matéria for carros. Qualquer coisa diferente disso, deixa eu só ver se... Vou escrever aqui, ó, Bruno. Não, o nome da matéria vai ser carros mesmo. O nome do aluno vai ser Isaac. E a nota vai ser 200. O cara conseguiu tirar 200. Meu irmão Isaac tirou 200. Mas o Isaac ainda assim não conseguiu passar na matéria de carros. Por quê? Porque o nome dele não é Bruno. Então tá, beleza. Vamos tentar também com o nome de matéria diferente. A matéria vai ser carro. O nome do aluno vai ser Bruno, mesmo, normal. E o Bruno tirou 900 na matéria, de 0 a 100. Mas só que como a matéria não é igual, então não entrou. E agora a gente vai utilizar o operador lógico OR, que é o OR, tá certo? O OR, o que ele faz? Ele vai entrar dentro desse if se essa condição ou essa condição for satisfeita. Só se as duas condições forem falsas é que ele não vai entrar dentro do meu if. E, consequentemente, vai partir para o meu else lá. Então, se eu vier aqui e digitar Bruno, na matéria como sendo carros, e o nome de qualquer pessoa aqui, vou colocar o Isaac de novo, porque ele é meu irmão, então eu posso usar o nome dele. É meu irmão mais novo, então se não quiser apanhar, ele tem que deixar usar o nome dele. E a nota que ele tirou foi 10. Como a matéria, eu coloquei a matéria certa, que é a matéria carros, vocês vão ver que ele vai passar. O aluno Isaac passou na matéria carros. Vamos tentar outra coisa aqui então. A matéria agora vai ser avião. Beleza. O nome do cara vai ser Bruno. A nota que ele tirou foi 1. E como o nome do aluno é Bruno, então ele também passou na matéria. Só vai entrar no else se por acaso o nome da matéria não for carros. Vamos colocar aqui para o nome ser carro com letra minúscula. Deixa eu ver se o carros com minúsculo vai valer ou não. E o Bruno com minúsculo também. 10. Isso lá. Então tem que estar batendo direitinho. Tanto a letra maiúscula lá tem que ser igual e a letra... E os caracteres também, né? Então, no caso, a letra já vai fazer diferença. Como eu não escrevi carros com letra minúscula, com letra maiúscula aqui no C, e nem Bruno com letra maiúscula no B, ele já entrou dentro daquele else porque não satisfez nenhuma das condições que eu coloquei aqui dentro, tá bom? Então, o operador lógico OU, ele vai entrar dentro do if se a primeira ou a segunda ou as demais condições que eu tiver aqui dentro forem satisfeitas. Se forem verdadeiras, ele entra. Beleza? Então, acho que aqui a gente já explicou bastante coisa sobre esses operadores lógicos, né? Deu para a gente ver mais ou menos como é que eles funcionam e também a sintaxe básica de como escrever eles, né? Basicamente, o nosso if vai ser sempre if, a condição que eu quero, then, ou seja, se a condição for satisfeita, então ele vai começar a fazer o begin o end aqui dentro. Tá certo? Se for só uma linha, eu não preciso colocar begin end. Se for mais de uma linha dentro do meu if, eu tenho que colocar o begin end. Se eu tiver um else logo após esse if, se eu quiser colocar essa estrutura do else, eu tenho que, antes do else, eu não posso ter nenhuma ponto e vírgula. Nem se for um end aqui no final, ou se for só uma linha de comando. Então, essa é a sintaxe básica do if, then, else. Se, então, se não. E quando a gente tiver mais de uma condição dentro do nosso if, a gente tem que colocar essa condição entre parênteses, tá bom? Então, a gente vai separar sempre as condições entre parênteses. E uma coisa que a gente viu também é que se eu quiser utilizar um not, eu só posso utilizar um not para variáveis do tipo booleana e inteiras. E o OR, e quando eu não tiver isso, eu posso utilizar aqui o diferente, que é o menor maior.
Tá bom, então essas são as sintaxes básicas dos operadores lógicos. A gente viu também aqui os operadores que a gente tem para poder trabalhar com contas, que é o mais, menos, divisão e multiplicação. São o mais, menos, barra e asterisco. E a gente viu também aqui o funcionamento do maior igual, menor igual. Acho que eu mostrei isso, não mostrei, os 50 lá estava funcionando. Acho que é isso. Acho que não tem muito mais que eu possa passar aqui em relação ao if then else. O que eu vou pedir para vocês é, se alguém tiver alguma ideia de algum programinha legal para fazer com isso que eu mostrei aqui agora para vocês, por favor, deixa aí na descrição do vídeo o seu código. Pode escrever mesmo, normal. Depois eu vou copiar e compilar. Ou então, se você quiser deixar um link para poder baixar o ponto .pass do seu código, também pode deixar. Que eu vou fazer um vídeo especial só para poder mostrar assim, os códigos mais inusitados que eu vejo. Quanto mais engraçado ou mais nonsense ou mais legal também for o código, eu vou mostrar num vídeo ele sendo executado. Então, você só escreve assim, essa aqui eu tentei fazer com a aula 2 ou com a aula 3, entendeu? Você só coloca o número da aula, no caso vai estar o comentário na aula certa, né? Vocês digitem para mim com o código ou então mandem o link para o ponto .pass que eu vou dar uma olhadinha, se o código for legal, eu vou fazer um vídeo especial só para mostrar o que vocês estão produzindo com o Pascalzinho. Sei que essa aula ficou um pouco assim, eu não devo ter explicado direito, acho que eu já estou começando a me embananar aqui nas explicações. Se tiver realmente, por favor, deixa aí nos comentários só para eu poder ver se eu tento melhorar isso. Eu tenho que melhorar, né? Mas se estiver ficando realmente confuso, se tiver alguma coisa que vocês não entenderam aqui, por favor, comente. Ajuda demais mesmo eu tá melhorando aqui o conteúdo da aula para vocês, tá? Mas eu acho que deu para a gente pelo menos aprender como que é o funcionamento do if dentro do Pascal, que é um pouco diferente das outras linguagens, mas vocês viram que é totalmente descritivo. Tanto o if quanto os operadores lógicos são realmente palavras em inglês, mas são palavras realmente, não tem muito código aqui, não tem muito símbolo, né? Não vou usar uma chave e fecha a chave, vou estar utilizando realmente o código escrito, tá certo? E tem algumas regrinhas, como a gente viu aqui, do ponto e vírgula antes do else não pode existir, nem que seja uma linha só de código, ou então um begin end também não pode ter o ponto e vírgula. E sempre que eu tiver mais de uma linha dentro do meu else ou do meu if, eu tenho que ter o begin end para poder definir onde começa e onde termina o meu if ou o meu else. Tá bom, galerinha? Então eu vou terminar a aula por aqui. Espero realmente que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, qualquer coisa, por favor, comente. E um abração a todos vocês. Até o próximo vídeo. Fui!